brincar junto ou ter a obrigação de dividir o brinquedo? Toca da coruja no ar. Dani, você obriga os meninos a dividirem sempre que tem outras crianças brincando junto? Ou você tenta conversar e tornar a situação mais confortável para que ele divida? Porque eu acho que não é pecado a criança não querer dividir. Lógico que eu não incentivo isso. Mas eu penso assim como se você tivesse com o seu telefone e vem um adulto ou a sua mãe, dá licença, dá aqui, eu preciso ver um negócio. Você tá ali no meio não, mas eu não quero dividir agora, eu tô gostando disso. Eu sempre procurei fazer essa empatia com os meninos para não tirar a coisa da mão dele, para não, divide, ele não, mas eu quero ficar, não quero dividir. Entender o porquê da recusa. Então, a relação de propriedade é uma relação importante que a criança ela desenvolve ali em torno de 1 ano e meio, 2 anos, ela passa por aquela fase do é meu, é meu, é meu. E na época eu lembro que quando a Rafaela teve isso, foi razoavelmente suave, mas tinham momentos mais puxados, eu fui ler sobre isso e a recomendação é o seguinte, olha, esse é um senso importante, é um senso em que a criança começa a definir os limites, em que ela começa a perceber o que é meu, o que é do outro. Isso é importante para a formação da personalidade, né? Então, assim, eu deixava isso acontecer até ali. Por exemplo, uma coisa que eu sou mais rígida, que eu não aceito, é ele ir lá e tomar de alguém. Quando ele toma de alguém, eu falo, filho, com licença, isso aqui não é seu, você não pode tomar da mão do coleguinha. Esse é aquele que eu tiro na mesma hora. Tá? Esse é o inverso, né, Dani? Mas isso acontece quando também. Ele tá gostando ali de brincar e você, por ter outras crianças, você obriga ele a emprestar? Você obriga ele a porque essa ter relação que dividir? de tirar do outro e do outro tirar dele é praticamente a mesma. Mas aí eu explico, olha, você não gosta que faça com você, você também não vai fazer com o outro. Então, se ele foi lá e algum coleguinha tirou, ou então obrigou, eu também ensino para o colega, às vezes até os pais estão perto e falam, não puxa assim, vamos negociar, vamos fazer o seguinte, eu gosto muito de trabalhar com a questão do tempo. 5 minutos para um, 5 minutos para outro. E assim, para quem tem gêmeos, como no meu caso, isso é uma coisa que funciona demais. Tem uma coisa só e eles querem, e aí eu coloco o timer. Eu tenho aqueles timerzinhos de cozinha, eu já usei muito. Você muito. não é a que compra 2 de tudo. Eu já vi. A gente conhece, né, que compra 2 de tudo. São duas guitarrinhas, 2 carrinhos, 2... Não, tudo. Assim, olha, por exemplo, é normal o Samuel estar brincando, estar entretido no brinquedo, e chegar outra criança e a criança querer brincar. Então, muitas vezes eu intervenho e falo assim, Samuel, o seu amigo também quer brincar aqui. Em que momento que ele pode participar do jogo aqui? Não, mamãe, daqui a 5 minutos. Ah, então tá. Então daqui a 5 minutos o Samuel vai te emprestar, viu? Então, assim, eu respeito a vontade dele lá, mas eu também proponho ele uma solução para aquele problema ali, entendeu? Então, assim, eu também jogo a bola para ele, eu não imponho pra ele. Tipo assim, acabo impondo porque ele sabe como eu penso, como eu ajo. Então, quando eu falo assim, e aí? Vamos aí, como que... Mas você não interrompe de forma abrupta ali. Se você, não, eu mostro... Você dá um time ali pra ele ter que... Não, eu mostro pra ele, olha, o seu amigo tá com interesse também, né? Quando o seu amigo tem outra coisa que você tem curiosidade também, as pessoas tendem a te ceder. Mas tem horas que tá rolando um fight, Tarsila, que tá tão forte. Na prática, com gêmeos acontece demais, né? E aí tá rolando aquele fight, aí é a hora que eu tomo. Eu chego lá e falo assim, vocês vão brigar por causa disso? Eu estou guardando. Não, você entendeu? Primeiro propõe uma solução deles resolverem. Não, mas se o fight já tá forte, que isso acontece demais, especialmente entre irmãos. Eu acho que com filho único é até difícil você construir isso, porque na rua você é mais polido, você tem aquele, né? Enfim, você tem que ter aquele comportamento, porque você tá público ali. Mas em casa, quando tá mesmo, esse carrinho é meu, não sei o que você começa a escutar aquela bagunça de longe, aí você chega e fala assim, filho, olha só, eu já falei, se vocês brigarem mais uma vez por causa disso, a mamãe vai guardar o brinquedo. Cada um vai ficar um tempo com ele. Vocês querem que eu faça uma primeira medição, para eles terem a noção de tempo. Ele já ficou demais, agora é minha vez. Isso acontece às vezes com o iPad também. Então você começa a criar para eles uma noção de que precisa ser compartilhado. E isso é o lado bom de você ter mais filhos. Porque acaba que isso naturalmente eles são muito expostos a isso diariamente. Dani, eu procuro uma outra coisa. Quando eles estão em conflito por uma coisa, eu pego uma outra, nada a ver, mas olha que isso aqui também é legal, ó, pra tentar mas tirar essa tática não funciona com crianças mais velhas, não. Mas depende da idade. Quando a coisa é legal, funciona. Às vezes o Tomás percebe, tá bom, Manuela, ele fala, eu vou te emprestar, tá? Mas nada, esperto ele porque ele gostou do outro, né? Aí os dois querem o outro.
Não, então, isso poucas vezes acontece. Porque quando você dá uma outra solução, eu acho que você Legal tira isso. o foco do que tá ali. Porque você não vai duplicar. Eu jamais compraria duas coisas repetidas aqui pra casa. Divide aquele, divide, né? Mas em horas diferentes. Eu sempre falo pra eles, brinquem, mas eles não querem brincar em horas diferentes. A gente não controla isso. Então eu dou uma outra... Geralmente funciona. Propõe, igual falou, propõe uma solução pro problema. Ó, então, já que vocês, não, por vontade própria, não cedem, então vamos estabelecer tanto tempo. Ó, você fica meia hora, você fica meia hora e acabou. Ale, como é que foi com os seus gêmeos? Então, lá em casa a gente estipulou também a hora do relógio, né? A hora do relógio era... Eles pediam até, mãe, vai usar a hora do relógio, porque o fulano não tá dividindo e é a minha vez e tal. Então a gente trabalhava muito isso, cronometrado mesmo, com tempos curtos. Essa é a dica que eu deixo também para quem quer implementar a hora do relógio. No máximo 5 minutos. Tem que ser tempos curtos, o ideal até menos que isso, porque quem espera demora muito. Então, deixar para quem espera exercer a paciência de uma forma mais rápida, né? Mais lúdica e mais interessante. E também, assim, criar a questão do acordo mútuo, né? Então, volta e meia, eu digo para eles assim, ó, vocês são grandes o bastante para vocês resolverem como vocês vão dividir. Porque o dividir já faz parte da regra. Essa é a regra. O como vão dividir é o como eles podem fazer. Então eles combinam. Então eu vou fazer primeiro, faço um jogo, depois você faz outro, faço um minuto, depois faz outro. Hoje é você, amanhã sou eu. Às vezes eles brigam até por quem vai começar a brincadeira, né? O tempo é igual, mas quem vai começar ou quem vai definir a brincadeira. Mas a hora do relógio filme, eles não brigam funciona pela no TV. colégio. Mas você no sabe colégio, que eles no internalizaram. clube ou na academia. Às vezes Ela tá isso- falando do ambiente Como que- fora de casa, fora da na sua hora do convenção, relógio você e funciona seus bem. filhos. Mas entendeu? funciona tão bem que eles começam a impor isso pros outros coleguinhas. E os meninos vão respeitar isso? As outras porque crianças... funciona. entendem. Porque eles falam assim, poxa, que se vai chegar a minha vez, então eu espero. O que não pode acontecer é uma regra que não funciona para todos. Porque aí eles mesmos olham e digam, poxa, mas a minha vez não chega nunca. Isso sabe o que acontece? Meus filhos já encontraram com outras crianças que não sabem dividir. Eles acabam chegando pra mim e falam, mamãe, eu não vou brincar com fulano. Por quê? Não, porque nunca divide, eu vou brincar com outra criança. Eu falo, tudo bem. É seleção natural, Aí né? você tem que respeitar seu filho. Tipo, ele sabe, ali não é justo. Entendeu? E ele próprio se distancia da criança. Isso é uma coisa também que, se você vê que os pais daquela criança não estão fazendo nada para mudar, você também não vai tentar educar os pais, obrigar. E não vou obrigar meus filhos a se expor a uma coisa que ele se sente mal. Isso eu já passei na escola, né? Por um pé de goiabeira, que o menino não descia jamais. E os meus dois ali... Sou uma goiaba. E os Virou meus uma dois goiaba. ali querendo subir. É difícil quando você você se comporta de um jeito em casa, ensina seus filhos de um jeito, mas você não encontra isso na rua. Você não, você não tentou dar ordem pro menino? Falar assim, escuta assim, Gente, guri, olha, eu quase 5 briguei minutos. com a mãe. Mas Eu fiquei tão agoniada, tão chateada. Porque eu já falava me assim, vi em ela não situações conseguia dessa. tirar o E que menino você porque ela não conseguia. que ela fez? Ele não era. Como é que eu falo? Ele desafiou ela também. Ele né? desafiava ela. Você via que a educação era muito mais. Ele que educava ela do que ela ele, que eu percebi. Já aconteceu isso comigo. Mas assim, o que você faz? Eu não vou arrancar ele à força de Claro lá. que não. Eu fui ficando nervosa. Os meninos foram vendo aquilo. A situação saiu do meu controle, até porque eu ia bater boca com ela ali. Eu simplesmente peguei os O dois que ela também. fazia? Ela não descia. Ela não falava com ele? Falava e ele não descia. Falava tipo assim, fulano, Não desce. descia. Vamos, Gente, olha mas deixa eu te a falar. tia vai vir lá e brigar com você. Eu sou acho muito- isso horroroso quando você faz isso. Terceiriza, né? Não, você e põe um medo no terceiro. Aí o menino fica Mas, achando, Andréia, né? mas sabe o que Ele não acontece? desceu, Mas a pegou os meninos e goiabeira foi embora. é um fato. Ele não dividiu. Nem sempre todo mundo cria o filho daquela maneira como você educa. Então você também tem que mostrar pra eles que nem todo mundo vai ter a atitude que eles têm ensinado em casa. E isso foi o que aconteceu comigo. Quando chegou nessa situação onde nem a mãe interviu, na mesma hora eu aproveitei aquele fato para ensinar para eles. Primeira coisa que eu disse, olha meninos, que coisa feia, um menino mal educado que não obedece nem a mãe dele. Mas na aí frente você dele e briga, da mãe. você briga com a Na mãe, frente dele e da mãe. sério? Na frente dele. Ale, Falei, que coisa mal educada, Ainda não bem é? que você Vocês tem não tamanho vão pra fazer isso, isso. né? Vocês são meninos educados. E quando a mamãe fala pra vocês dividirem, a gente divide.
Como ele não vai fazer isso, então nós vamos brincar de outra coisa e a gente vai dividir todo mundo que vai participar da brincadeira. E na mesma hora eu já arrebanhei outros três, já fiz uma brincadeira muito legal. Imagina você falar da educação da outra mãe. Não, eu não tô dizendo, eu não tô querendo entrar isso gera um bate-boca com a outra mãe. Eu não tô querendo entrar no embate, mas o que eu não posso deixar é passar que essa situação, ela é permitida e ela é a correta. Sim, mas você tem que falar com eles, foi o que aconteceu no pé da goiaba. Se eu falasse isso ali na frente, a gente levaria, e quase que eu discuti com ela por muito menos que isso. Né? Eu tava reclamando do tempo, falei, olha, já tem muito tempo que ele tá aí. E ela já veio com uma agressividade gigante. Você imagina eu brigando com outra pessoa. Ela foi agressiva com você? Super agressiva. Você imagina eu falo, realmente, crianças, ele não é educado, porque a mãe não educa. Jamais, eu não posso falar isso, até porque a mãe vai vir e vai vir de novo. Como você pode falar isso que não sei, na frente das crianças? Então, é muito complicado isso. Ai, gente. Não, mas eu sou igual a Alessandra. Eu dou uma lição de moral assim. Nessa hora de repente eu não falaria. Nem discutir a gente deve fazer. Eu não falaria. Quando começa a discutir desse jeito, a gente deixa a pessoa falando sozinha e vamos embora. Não, foi o que eu fiz. Eu fui então embora, tá, mas pra filha, não, né? pra evitar o Nessa. conflito. Não, eu daria uma lição, aproveitaria e falaria, olha, infelizmente, eles não sabem dividir, filhos. Tem pessoas que não sabem dividir. E quando não sabe dividir, as coisas não ficam boas pra ninguém. Então vamos dividir. Tá vendo? Mais uma vez pra você dividir. Enfim, eu daria uma lição de moral ali naquela situação. Ali. Ele fica sozinho na goiaba e a gente vai brincar junto. Porque eu dividir... Então vamos fazer uma coisa muito mais divertida? Exato, dividir pressupõe que seja melhor. Dividir é melhor do que ficar sozinho. Quer ficar com uma coisa sozinho? Eu tenho uma coisa pra eles que eu falo muito, que assim, felicidade só é boa quando é dividida. Se você é feliz sozinho, você guarda pra você, você não consegue ser feliz. Pra falar, ao invés de dar uma indireta tão agressiva, falar assim, meu filho, a vida é tão melhor quando a gente sabe dividir. Vamos tentar dividir tal com outra criança, vamos brincar em outro lugar, não sei. O fato é que a gente lida também com pessoas, pais e mães que ainda estão aprendendo a serem pais e mães e não conseguem ter controle. E a gente tem que ter um pouquinho de calma nessa hora, porque na verdade quem não tem conhecimento aí são eles. Então é uma situação assim que não dá nem pra ficar com raiva. Eu acho que eu ficaria mesmo com... Lógico que a raiva vem, mas no final das contas, quando a gente pensa... Tem a raiva porque a criança não é assim, né? Eu sei a criança disso. pode ser moldada. Que isso derruba, mas é uma questão que você também tem uma certa compaixão dessa pessoa, que essa pessoa tá, além de estar educando mal o filho, entendeu? Ela também, enfim, tá sendo infeliz, eu acho, né? Canal da Gente, um amor de canal. E dentro de casa, como ensinar o primeiro filho a dividir, ou o filho único a dividir? Dani, tem resposta para essa pergunta? O filho único é sempre mais complicado porque a gente está aprendendo ali a lidar com a situação, está aprendendo a cuidar, né, e tentar passar algumas coisas, e às vezes com um ano é muito mais difícil, né, que é a fase do é meu, quando eles começam a falar é meu, então como não ser tão ríspido assim com eles, de ter que dividir, mas colocar a comunhão ali como uma melhor solução.
Eu acho assim, primeiro filho é o que você falou, é muito mais difícil, a gente tá aprendendo a ser mãe, ele é meio que cobaia, né, uma coisa muito maluca, assim. Eu lia muito, eu acabava buscando alguns artigos, né, e procurando realmente, foi quando eu tive aquela primeira noção que eu comentei no primeiro bloco, de que é um sentido importante esse de individualizar. Mas aí é aquela história, você vai negociando, você vai conversando, e eu tive a sorte de ter uma filha muito comunicativa, então eu realmente não sofri tanto com isso, porque ela acabou que não teve essa coisa tão intensa do meu, mas eu lembro que toda vez que acontecia eu ficava muito incomodada. Agora eu fiquei muito preocupada quando veio a gravidez, a segunda gravidez, que foi de gêmeos, porque eu pensei, caramba, ela vai perder o posto e vai ser para 2 de uma vez. Ela tem que dividir com dois ao mesmo tempo. Né? Porque também não é só a divisão do sentido do que é meu, mas também essa mãe é minha, esse pai é meu, então é uma coisa mais delicada, assim. E os gêmeos, eles já nascem compartilhando mesmo, então eu acho que o segundo, o terceiro filho também, independente de ser gêmeos, eles já nascem compartilhando, então para eles isso é muito mais fácil. Eu acho que o desafio maior é com o primeiro filho. Engraçado, eu tive um desafio maior com o segundo. A Manuela era muito mais resistente. O Tomás, muito tranquilo. Vai muito de personalidade, eu acho que da criança, né? E como você leva também a coisa, né? Mas de te compartilhar ou compartilhar coisas? A Manuela dividir com o Tomás. Ela era mais resistente. Tomás e outras crianças. Ele não. Ele, por ser o primeiro filho, ele foi muito tranquilo. Ele aceitou que a irmã era parte da família, era parte dele, como se fosse uma extensão dele. Então ele ficou, ele era muito, até hoje ele cuida muito dela. E ela já, até hoje ela é meu, não, eu peguei primeiro, ela é resistente. Lá em casa, quando dá essas confusões, que dá quase todo dia, né? A gente tenta buscar muito sentido desse compartilhamento, né? O porquê que tem que dividir. Então, não é só uma questão de física, né? Das coisas só terem um e todo mundo quer aquela mesma e não ter condições de replicar essas coisas, até logísticas mesmo, né? Às vezes você não tem condição de você ter 2 TVs, 3 TVs, cada uma num quarto. Então, você vai ter uma sala de TV onde todos eles vão compartilhar aquele espaço, né? Mas o que a gente tem feito muito é, assim, mostrar para ele o valor que tá o estar junto, né? Então, quer dizer, o compartilhar talvez seja uma coisa necessária para poder estar junto. E isso tem um sentido muito mais interessante, né? E pro Rafa, que foi o mais velho, ele curtiu muito essa história, porque ele passou 4 anos sendo o único filho, né? E depois ele ganhou irmãos. E ele viu a diferença de estar sozinho na casa e de estar com companhia. Por mais que fossem meninos com uma faixa etária muito diferente, né? Interesses distintos e tudo. Mas o fato de estar junto e poder fazer as coisas ficarem mais divertidas, isso faz o compartilhamento ser menos penoso. E até a própria combinação, né? De como a gente vai lidar com esse momento junto, né? De que forma que a gente vai ceder. Quem cede o quê, como cede, como é que vai ser processar isso. Então, assim, eu acho que essa parte de é meu, eu nunca fiquei desesperada, porque eu acho que é normal você querer uma coisa que seja sua. Então, eu nunca me desesperei, mas talvez porque eu não tivesse tanto esse conflito, assim. Então, assim, eu nunca me atentei muito pra isso, né? Mas eu também, no relacionamento da Lívia e do Samuel de dividir, você percebe, eu acho que o Samuel cede mais do que a Lívia. Ele é mais velho. Ele é mais velho, ele cede mais do que ela. É como... Então, mas também a dinâmica deles eu não interfiro muito, porque se ele tem essa bondade maior de ceder, eu deixo que ele ceda mais. Agora, às vezes eu falo, não, Lívia, agora tá na sua vez, porque seu irmão sempre cede, você vai ceder e tal. E ela cede, entuba e cede, né? Eu com meus irmãos, a gente tinha uma dinâmica nossa, assim... Vou sentar no meio. Então, quem vai sentar no meio é quem chega primeiro. Essa foi a regra. O que a gente vai ver televisão é quem pegou o controle e ligou a televisão. Se você sai, o outro pode pegar e mudar também, entendeu? Nossa, eu desliguei, liguei, eu liguei de novo. Controle. Então, assim, eu lá em casa não era quem pegava o controle, era quem batia mais forte. A gente tem as regras. Quem ficava com controle, quem era o mais forte. Era na sua casa? Segurar. Não, na minha casa a gente não tinha tanto dessa violência assim, não. Mas assim, quem pegou o controle e ligou... violento. Lá em casa era selva total. Então, assim, desligou e ligou, eu que tenho o poder sobre o controle. Eu liguei primeiro. Você ficou uma lady, menina.
Você vê, fiquei uma lady depois de tanta pancadaria. Então, assim, eu deixo também que eles criem mais ou menos as regras deles ali. E eu falo, ai, Samuel, se ela não tá querendo dividir, sai de perto dela e vai fazer outra coisa. Eu quero ver se ela vai ficar lá feliz. Ela tá feliz de falar não pra você. Tarsila, acaba a graça, né? Eu já percebi Acaba muito a graça. isso. Quando não tem a criança ali querendo, ele não quer mais, ele deixa. E assim, em minutos, segundos, ele deixa aquilo que era o objeto da briga, porque não tem a outra pessoa. Então você vai também ensinando ele a perceber o que a pessoa quer. Assim, às vezes eu falo assim, Lívia, ele nem gosta disso, ele só quer te dizer não. Então, se você não der bola, ele vai largar e vai te dividir, entendeu? Então, assim, até esse tipo de coisa, vou dando, assim, uns toques neles para eles se virarem. Porque a gente também não pode intervir o tempo inteiro na relação deles, entendeu? De irmão. Eles buscam um equilíbrio ali, né? Um homeostase ali do sistema ali deles. Olha, eu só sei de uma coisa, você fornecer uma noção de que dividir é bom, de que compartilhar é melhor ainda, é uma coisa muito maravilhosa que a gente deixa para os nossos filhos, porque assim... Eu convivo com outras crianças, são poucas, graças a Deus, mas que não sabem compartilhar. Cara, é tão triste, a criança ela já é triste. Você já viu que uma criança que não sabe dividir, assim, ela é triste, ela é emburrada, você vê a mãe constrangida, mas ela também não age, ela não fala ela tá nada. sempre sozinha também, né? Tá sempre sozinha. O mundo hoje é um mundo que não compartilha, brincar. Né? Não acho, assim, ó, são raros os casos, Ale, que você vê eu acho isso. que cada vez você mais... Você vê muito disso? Eu vejo que a gente está vindo uma sociedade muito individualista, onde cada um tem o seu. As pessoas perderam o valor dessa coisa do junto, do coletivo. Porque essa situação sua da goiabeira foi uma situação... única, atípica, né? Atípica. No parquinho é assim, se ela a não é toda hora que isso acontece. de areia, Não, com Dani, uma pazinha, não, Dani, ela já não vi divide. muito, é muito quanto mais você otimista. convive em parquinhos e nessas situações assim fora da escola e tal, você convive mais com crianças. Quanto maior o número de crianças que você convive, você vê muito isso. Eu acredito hoje. Então eu não tô sei dando se a sorte. sociedade está individualista, Porque mas eu acho que os pais estão delegando para as próprias crianças para que eles se resolvam. Tipo assim, não, filho, brinca aí um pouquinho, depois deixa ela, e ele sai de perto. Ele não quer ficar ali resolver a situação. Mas isso eu vejo que eles delegam isso. Eu e já a criança vi faz o que ela pais, já vivi uma situação dessa, né? De um pai que comprou um brinquedo muito legal pro filho e as crianças quiseram muito brincar com esse brinquedo, que era um brinquedo maravilhoso. E aí o pai virou literalmente para as mães, das crianças todas, e disse: olha, gente, ele acabou de ganhar, porque ele nem aproveitou muito e tal, mas assim, acho que cada um podia comprar um pro seu filho. Porque aí resolve, não precisa mais dividir. fazer o quadro sem noção essa risada que, programa. desculpa, Ou mas sem essa risada noção. que eu dei, eu dava na frente. Pois é, então assim, e aí Mas isso sem noção, né? Isso, mas acontece, né? E a pessoa você fez? diz assim com muita veemência, tivesse assim, ela certo. acredita naquilo, Que tá? você Porque fez, ela acha Ale? que o certo é esse. Bom, Mas era um eu pouco do ciúme fiz do muito pai, né? Faz cara de paisagem. Eu fiz muito Às vezes parecido era com a ciúme. goiabeira, né? Porque eu tava com os meninos em volta, eu falei, bom, se a gente... Lá vai. Um jeito meio não Fala, convencional o que você de fez? resolver os problemas, né? Mas eu disse, bom, se a gente pensa que assim a gente resolve as coisas no mundo, né? Que a gente quer uma coisa que o outro não pode compartilhar porque ele não quer, a gente não pode forçar ele a compartilhar. O primeiro aprendizado é esse. Ele tem que fazer isso porque ele quer. O segundo exercício é, a gente também não vai comprar um igual ou coisa e tal, porque a gente quer brincar e ele não divide. As coisas não funcionam dessa lógica. Mas eu acho que é muito melhor ele brincar com esse brinquedo maravilhoso quando tá todo mundo junto. Porque ele sozinho não vai dar um mês, ele vai botar esse brinquedo Qual foi o resultado, guardado. Alê? Então, assim, deixa ele brincar sozinho, que tá tão divertido. Vamos ver quantas voltas ele vai dar sozinho no brinquedo. Você falou isso tudo? Falei. E vamos brincar de outra coisa. Vamos sair, vamos brincar de outra coisa. E a criança quis brincar E sozinha? o pai ou falou nada? brincou Ele um ficou pouquinho? tipo assim, o que você falou? Ele ficou assim, sem reação, né? Ao mesmo tempo ele entendeu o recado. Bom, então se eu não compartilho, meu filho vai brincar sozinho.
Ótimo. E foi isso. Não, que então, você Bem educada, né? eu falo com o Samuel e com a Lívia o Não, seguinte. mas foi assim que eu fiz na goiabeira também, Não, olha. da goiabeira foi tenso. Não, eu falo assim. A goiabeira... Não, gente. Eu sei o tanto que foi tenso. Mas deixa eu falar, eu falo Eu Eu já apliquei- tava lá nessa goiabeira, eu falei, Apliquei minhas técnicas de jiu-jitsu lá. Eu falo com o Samuel e com a Lívia assim, por exemplo, se você tá no meio de crianças e não tá afim de compartilhar, então você vai brincar sozinho. Se você estiver no meio, você vai ter que dividir. Ótimo. Entendeu? Se você não quer compartilhar, vai se isolar, vai ficar lá sozinho. Mas Também então, não vai não dividir tá impondo disso. muito, assim? Não, sou porque contra não isso, mas eu assim, só imponho, porque eu acho... acho- Às vezes você cria a imposição, porque vai rolar, ele vai dar ter Porque eu uma acho que resistência depois de novo, despertar maior o ainda. sentimento nos outros, nas outras crianças de vontade. Porque se ele tá ali no meio, ele tá fazendo uma sacanagem. Tá lá mostrando eu tenho, vocês não têm. Não, e tem isso outra daí coisa. não Tem é outra coisa. atitude. Se a criança tem correta. essa agenda altruísta de eu divido o que é meu, eu também exijo que vocês dividam o que é de vocês. Porque essa fica aquela regra combinada ali com eles, né? Então eu acho que é importante sim valorizar isso, a questão do compartilhamento. Próximo programa, o assunto é bem polêmico. Diz aí, Dani. Bom, nós vamos apresentar no próximo programa como a gente vai explicar para as crianças a respeito de sexualidade. Qual é a hora de falar disso com eles, como falar isso com eles, se fala isso, se não fala, se entra em pânico, se não entra. A história da sementinha não existe mais. Existe, Existe? mas ela vem bem mais sofisticada. Isso aí. Então não perca. Próximo programa, fique com a gente. Curta a gente no Facebook. Até lá.